Salve, salve nação alvinegra! Salve, salve fiel! Começando mais um vídeo aqui no canal Sangue de Raça. Meus amigos, se você chegou aqui, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem fazer parte do nosso grande bando de loucos aqui, com muita informação, muito bate-papo. Aqui a Fiel tem voz. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa moralzinha pra gente e também deixa o seu gostei aí. Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter, olha aqui embaixo, só passando minhas redes sociais. Então vem aí participar com a gente, beleza? É isso aí. Agora a gente vai para as informações. E para você que está chegando aí, fique ligado que vai ter muita informação a partir de agora. Vamos lá, vamos lá. Primeira notícia: o Corinthians estuda o nome do Canu. Canu do Botafogo. Oi, Dário, quem que é Canu? Olha, eu nunca ouvi falar desse cara. Vamos lá. Canu é um zagueiro que subiu com o Botafogo esse ano da Série B para a Série A. Tem 24 anos de idade. 24 anos de idade. Ele foi criado nas categorias de base do Botafogo. Mas, né, essa negociação não promete ser tão fácil desse jeito. Por quê? Porque o Canu é um jogador muito valorizado no Botafogo e o Corinthians queria por empréstimo, tenta aí um empréstimo e tá, também fazer troca de jogadores com o Botafogo. O Botafogo passa por dificuldades financeiras, como o Corinthians também passa, mas o Botafogo um pouquinho mais, porque o Botafogo tem os seus vencimentos aí um pouquinho menores que o Corinthians. Mas o Corinthians está tentando aí envolver jogadores para o Botafogo. Tem vários jogadores aí no Corinthians que não devem ficar. Alguns deles da base, alguns deles com um certo nome, e o Corinthians estuda aí fazer uma troca. Mas, né, o nosso querido Botafogo, lá do Rio de Janeiro, quer dinheiro. O Botafogo planeja aí 60 milhões em vendas esse ano. 60 milhões em vendas esse ano, para tentar ficar sabe, no 0 a 0. O interesse do Botafogo é realmente receber grana. E hoje, o equivalente do passe do Canu é 2,2 milhões de euros. Cerca lá de quase 14 milhões de reais. Eu acho que o Corinthians não faria isso para trazer um zagueiro. O Corinthians aposta aí em jogadores em final de contrato, só que jogadores um pouquinho mais novos, né? Então, a postura do Corinthians nesse caso do Canu dificilmente deve acontecer. O Corinthians monitora também alguns jogadores, como o Figal, lá da Argentino. Tem interesse também, se der certo, aí trazer o Felipe de volta. Então, tem alguns jogadores que o Corinthians está de olho no mercado. Por que o Corinthians está de olho no mercado em relacionado a zagueiros? Porque zagueiros é uma área em que o Corinthians está muito a pé. Só tem o João Vitor, o Gil e o Raul Gustavo. O Léo Santos não deve ficar no Corinthians, e o Lucas Beleza é tratado como uma aposta. Então, o Corinthians pretende trazer um zagueiro para o ano que vem. Então, sobre Canu é isso. Bom, a minha opinião, tá? A minha opinião, eu acho que sobre o Canu, eu lembro dele na equipe do Botafogo ano passado, na Série A. Não é um jogador que me interessa muito. Ele fez uma dupla com o Marcelo Benevenuto, foi uma das zagas mais, digamos, mais vazadas do Campeonato Brasileiro ano passado, 2020. Não dá para comparar 2021 numa Série B, esse moleque, então eu não iria atrás do Canu, não. Beleza? Bom, vamos para outra informação. Nilson César, que é o narrador, né, da Jovem Pan, Nilson César disse que o Corinthians estaria interessado na repatriação de Rodriguinho. Rodriguinho, que já passou pelo Corinthians, Rodriguinho que passou pelo Cruzeiro, está no Bahia, fez gol, né, contra o Fortaleza, batendo pênalti, e o Rodriguinho não fica no Bahia nessa final de temporada. Por quê? O Rodriguinho tem o seu contrato se encerrando, e aí seria uma oportunidade do Rodriguinho voltar ao Corinthians. Só que o Rodriguinho, ele é assim, é um jogador que, se viesse, é para compor elenco, né? Para compor elenco. Eu não acredito que o Corinthians vá trazer jogadores para compor elenco.
eu não acredito nisso. O Corinthians vai trazer jogadores para serem titulares. Para compor elenco, deve utilizar a base. Rodriguinho já tem acima de 30 anos. Rodriguinho não fez uma grande Série A pelo Bahia, tanto que o Bahia caiu para a Série B. Então, o Rodriguinho seria aí um jogador, digamos, somente para compor elenco. Mas eu acho que o Corinthians não vai fazer esse tipo de acordo e vai trazer o Rodriguinho de volta. Nilson César também disse sobre Douglas Costa. Agora, né, Fiel, agora tudo que está relacionado ao Grêmio, jogadores do Grêmio, vai ser ligado a clubes da Série A. O Douglas Costa, que se envolveu em polêmicas no Grêmio, voltou ao Grêmio, fora de forma, totalmente fora de forma, demorou para entrar, fez um gol quando não valia mais nada, mandou a torcida aplaudir ele, fez tchauzinho para a torcida, e no mesmo dia foi curtir uma festa, né, uma festa de madrugada. No dia que o Grêmio caiu, foi curtir uma festa de madrugada e foi curtir junto com o Jô, com o Campas e com o Jô do nosso elenco. Douglas Costa tem amizade aí com a grande maioria dos jogadores do Corinthians, o William, o Jô. O Douglas Costa está sendo oferecido a todos os clubes da Série A, inclusive o Corinthians. O salário dele é de R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais. Só que se R$1,5 milhão de reais, ele para o Corinthians, eu acho que não. Apesar de ser um grande jogador, já falei isso aqui, apesar de ser um grande jogador, eu acho que o Douglas Costa no Corinthians pode ser titular? Pode, mas quem sairia para a entrada do Douglas Costa? Sairia Roger Guedes, sairia William, né? Que são as suas jogadores que podem sair na mesma situação aí do Douglas Costa. Então, o Douglas Costa está sendo oferecido a todos os clubes da Série A, inclusive foi oferecido ao Galo, campeão brasileiro, e o Galo que vai disputar aí a final da Copa do Brasil. Então, o Douglas Costa está sendo oferecido para todas as equipes. Pode pesar a amizade com ele corintiano? Poderia pesar, mas ele teria que reduzir mais muito os seus vencimentos para vir para o Corinthians. Então, sobre Canu, falamos sobre o Rodriguinho e também sobre o Douglas Costa. Outro jogador que vem aí sendo comentado no Corinthians é o Diego Costa. Esse Diego Costa, centroavante do Atlético Mineiro. O Diego Costa é um jogador que tem 33 anos, com passagem por Chelsea, Atlético de Madrid. É um jogador de força física, é um centroavantão mesmo, centroavantão, sabe também sair da área. Mas o que pesa, não foi descartado ainda, tá? Não foi descartado ainda. Mas o que pesa ao Diego Costa é que os seus vencimentos também seriam altos. E isso assustaria o Corinthians nesse primeiro momento. Se ele baixar a pedida e se ele se interessar a vir jogar no Corinthians, aí é outro papo. Mas Diego Costa é um jogador aí que... Será que teria lugar no Corinthians? Diga aí, Fiel. Diga nos comentários aí. Você traria o Douglas Costa? Você traria o Douglas Costa? Eu não sei, né? Eu preferia um jogador mais novo, um jogador mais rápido, né? Mas o Diego Costa. Outro jogador que foi comentado essa semana foi o Anderson Talisca. E isso deu um rebu pra caramba. Anderson Talisca foi o jogador em que o jornalista Samir Carvalho falou que o Corinthians estava negociando com o empresário dele, Carlos Leite, que o Carlos Leite tinha ido até a Arábia para conversar com a equipe do Al Nassr, que está devendo 2 meses de salário. Isso foi até noticiado pelo Globoesporte.com através do Marcelo Braga e do Bruno Carsucci, 2 jornalistas, 2 setoristas do Corinthians. Nesse mesmo dia dessa matéria, o Al Nassr foi no Twitter e desmentiu o Globo Esporte, dizendo que era fake news, que não está atrasado. E nesse momento, o Talisca é um sonho quase impossível, eu diria. Quase impossível. Nesse momento, o Talisca é quase impossível. O Talisca, ele é meio-campista, não é centroavante, tá? Ele não é centroavante, então quem acha que o Talisca é o centroavantão, não é. Ele não joga assim, ele joga como meio atacante, também como segundo atacante, né? Aquele mais próximo ao atacante, ao centroavante, e também pela ponta direita. Então, nesse momento, Anderson Talisca no Corinthians é bem provável que não vai acontecer.
Outro que deve estar aí a ser anunciado já na semana que vem como presente para Fiel, e todo mundo está careca de saber, é o Paulinho. Paulinho será anunciado numa grande festa aí, deve estar preparando o marketing aí para o anúncio do Paulinho. Paulinho ficará no Corinthians por 2 anos e um salário de R$750 mil. Tá? 2 anos de Paulinho, R$750 mil. Essa semana foi escancarado aí pelo Renato Augusto, dizendo que seria uma honra tê-lo, o Paulinho, atuando no Corinthians, ele que já atuou com o Paulinho na seleção brasileira, também contra lá na China, e que para ele não é demérito nenhum se oferecesse a camisa número 8 para o Paulinho. Né? Ele falou que se o Paulinho quiser, ele dá a número 8 para o Paulinho. Mas o Paulinho deve escolher outro número, né? Eu acho que o Paulinho não tem esse negócio de colocar a camisa 8, nada. Ele pode colocar a camisa 15, que está liberada aí. Então, essas informações aí do mercado da bola do Corinthians. Outro ponto que deve estar estourando nos próximos dias são a saída dos jogadores, tá? Então, o Corinthians aí está procurando fazer negócios sobre jogadores. E o Atlético Mineiro fez uma consulta sobre o Ederson, tá? Sobre o Ederson. O Ederson, que fez um campeonato maravilhoso pela equipe do Fortaleza, não fica no Fortaleza. Fortaleza não consegue ter dinheiro para comprar o Ederson. E o Ederson está como um dos jogadores que podem ir para o Atlético Mineiro. Só que tem um porém. A Rádio Itatiaia, lá de Minas Gerais, declarou que o Atlético Mineiro está, sim, fez essa consulta, mas o Corinthians quer 50 milhões de reais para liberá-lo. Esses 50 milhões de reais, o Corinthians tem direito aí a 70%. 70% dos direitos federativos do Ederson são do Corinthians, tá? Então o Corinthians quer lucrar aí com uma venda. O atleta e o seu empresário quer que ele jogue o ano que vem. E no Corinthians eu acho que vai ser muito complicado ele jogar o ano que vem. Por quê? Porque aí vai ter Gabriel, vai ter o Duqueiroz, vai ter aí o Paulinho, o Cantígio. Então, para ele jogar vai ser mais complicado. Então, eles estão tentando fazer negócios para que ele possa ser vendido. O interesse do Ederson é jogar em qualquer outra equipe, mais que ele seja titular. E ele vê com bons olhos, sim, jogar no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está cheio da grana, o Atlético Mineiro com a premiação aí do Campeonato Brasileiro, mas pode ter uma premiação maior aí com a conquista da Copa do Brasil, fora o dinheiro injetado do Rubens Menin, pode ter aí uma diferença enorme aí para o ano de 2022. E o Ederson ir para esse time, tá? Então o Ederson recebeu sim uma sondagem do Atlético Mineiro e o Corinthians não libera por menos de 50 milhões, tá, de reais na cotação atual, tá? São 8 milhões de euros. Outros jogadores que podem deixar o Corinthians, que a gente vem falando aqui, Léo Santos, zagueiro que se machucou, voltou do Fluminense, ficou aí, foi relacionado a alguns jogos. Léo Santos não fica no Corinthians. O Corinthians já estuda equipes para o Léo Santos. Kaique França, o goleiro não terá seu contrato renovado. O lateral Danilo Avelar, já tem algumas equipes de olho no Danilo Avelar. Então o Danilo Avelar não deve ficar no Corinthians. Deve ser emprestado ou mesmo vendido. Ou até utilizado como moeda de troca. Então o Danilo Avelar não fica no Corinthians. O atacante Marquinhos. O atacante Marquinhos é um jogador que o Corinthians não tem interesse de utilizar o ano que vem, e esse interesse pode ser negociado e o contrato dele vai até o final de 2022. Ele pode aí já não voltar mais no Corinthians. Então o Marquinhos é um jogador que não deve ficar. Outro que não deve ficar, e o Corinthians está fazendo uma força imensa para que ele saia, é o Luan. O Luan recebeu algumas oportunidades durante o ano, fez alguns gols, mas o Luan é aquele cara que parece que quando você pensa que vai, ele não vai. Então o Luan, sim, está no mercado. Tem algumas equipes de fora interessadas pelo empréstimo do Luan, daquele mesmo esquema que foi feito com o Ramiro e com o Léo Natel
e o Matheus Vital. Então o Luan pode ser emprestado e não volte mais no Corinthians. E o Corinthians se livraria aí de pagamento de 800 mil por mês ao Luan. Outros jogadores que devem ser emprestados para ganhar experiência. Rony é um jogador que deve ser emprestado para ganhar experiência. O Vitinho também é outro que deve deixar o Corinthians para ganhar experiência. Outros jogadores aí, como o Gabriel, se pintar algum tipo de negócio, o Corinthians vai vender o Gabriel. Gabriel tem o contrato se encerrando aí em 2022, mas o Corinthians tenta aí fazer com que o Gabriel tenha uma proposta, e se tiver a proposta, ele vai liberar o Gabriel. E o outro é o Jô. O Jô, o camisa 77 aí, que esse ano foi de mal a pior, apesar de ter batido alguns recordes aí, como artilheiro da Arena, o artilheiro também do século do Corinthians, mas o Jô é um caso à parte, né? O Jô é um caso à parte. Então, provavelmente, o Jô não deu ficar no Corinthians. E se pintar alguma proposta, o Corinthians vai liberar o Jô sim. Outro ponto que preocupa sobre o Jô é que o Jô, ele tem aí um caso na FIFA, né, do Nagoya Grampus, em que o Corinthians, já em segunda instância, vai agora em janeiro receber aí um processo e pode ter que pagar 18 milhões de reais à equipe do Nagoya por causa do Jô. Ah, mas o Jô não tem, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Tem sim, o Corinthians foi o que recebeu o Jô. Se o Jô tivesse ido para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, eles seriam os prejudicados. Mas nesse caso foi o Corinthians. Tá? Então, sobre o mercado da bola é isso. O mercado da bola é um mercado que está sempre em ebulição. Jogadores estão sendo oferecidos a todo momento. Foi oferecido o Elkson, foi oferecido o Ricardo Goulart, foi oferecido até o Dentinho. E atenção, hein? Nós nos livramos de Dentinho. O Dentinho será jogador do Cruzeiro Esporte Clube de Minas Gerais no ano de 2022. O Dentinho tem quase tudo certo para ser anunciado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que se tornou uma equipe SA, né? Uma equipe aí SA, sociedade anônima, e está contratando alguns jogadores. E dentre eles deve ser o Dentinho aí nos próximos dias. O Dentinho gostou muito da proposta e deve jogar no Cruzeiro em 2022 na Série D. Bom, agora, deixando um pouquinho de lado esse noticiário sobre o mercado da bola, eu quero trazer aqui uma informação sobre a renda do Corinthians, tá? A renda do Corinthians na Neoquímica Arena. É muito bom, mas preocupa, tá? É muito bom, mas preocupa. O Corinthians teve aí, nos seus 8 jogos, depois da volta da torcida, nós arrecadamos 14 milhões e meio de reais, 14 milhões e meio de reais com a presença da torcida. E todo mundo sabe que o Corinthians está ficando com toda a bilheteria, porque há um acordo verbal com a Caixa, enquanto não sai o processo lá com a Caixa, seja assinado pelos magistrados, o Corinthians tem aí esse dinheiro que vai pendurar até 2022. Então, todo mundo conhece que a Fiel é a 12º jogador. A Fiel empurrou o Corinthians por uma Libertadores. A Fiel colocou aí 40 mil, 37 mil, 38 mil pagantes aí na Neoquímica Arena. E o Corinthians começou a ganhar de novo em casa, algo que não estava acontecendo há algum tempo. Então, desses 12 jogos que o Corinthians disputou, né? O Corinthians conseguiu aí uma grande valor em grana, que é 14 milhões. Mas você tem que se preocupar sim, tá? Você tem que se preocupar sim. A expectativa do Corinthians era arrecadar 11 milhões e meio, né? Esses jogos aí. Só que o Corinthians conseguiu 14 milhões e meio. O ticket médio, né? O ingresso médio custa R$55. R$55. Só que olha só aonde que vai o dinheiro do Corinthians, tá? O Corinthians, esses 14 milhões, o Corinthians tem direito a ficar com 8 milhões e meio. 8 milhões e meio. Ou seja, 58% da grana. Oi, Dário, mas aonde vai essa grana? Dessas 8 partidas, tá? Tem impostos, taxa de arbitragem, pagamento para CET e segurança. Tiraram 6 milhões do Corinthians. Exatamente. Tiraram 6 milhões do Corinthians. Então,
Desses 14 milhões arrecadados, perdemos 6. Chama atenção uma coisa, que o Corinthians discrimina aí outras despesas. Por exemplo, no jogo contra o Grêmio, essas outras despesas renderam 273 mil reais. Contra o Atlético Paranaense, 223. E essas outras despesas não estão sendo justificadas. Gostaria de saber o que são essas outras despesas, né? Para onde vai essas outras despesas? Em que lugar deve ter, tá? Então é muito complicado, tá? Muito complicado entender sobre o que acontece no Corinthians, tá? O que acontece no Corinthians. Então o Corinthians aí com uma torcida que coloca, por exemplo, tá? Contra o Bahia, que foi o primeiro jogo com torcida, nós tivemos 10 mil pagantes. 10 mil pagantes, mas porque era 30% do público. Deu 68 mil reais. Contra o Fluminense, nós tivemos 11 mil pagantes. Deu uma renda de 604 mil reais. Contra o Chapecoense, nós tivemos 36 mil pagantes. Contra a Chapecoense, 39 mil pagantes. Tá? 39 mil pagantes. 2 milhões e 200. Contra o Fortaleza, 36 mil. Contra o Cuiabá, 38 mil. Contra o Santos, 43 mil. Contra o Atlético Paranaense, 37. E contra o Grêmio, quase 44 mil pessoas. É inacreditável como que o dinheiro do Corinthians evapora. Como o dinheiro do Corinthians some, sem discriminação. Então, a gente aqui corintiano torce para que a gente tenha aí, né, essa renda do estádio, mas que a renda do estádio ela seja paga, né? Seja paga. Não adianta o Corinthians aí ficar com a grana e sumir com a grana. Esses 250, 270, 220, cadê? Essas outras despesas aí, que não são discriminadas, tem que ser falado assim, que é dinheiro do torcedor. O dinheiro é do torcedor, o dinheiro da Neoquímica Arena. O dinheiro é para que reverter em pagamento de dívidas e pagamento também de salários de atletas, do clube em forma geral. Mais uma vez, tá? Mais uma vez, meus queridos amigos corintianos, eu não acredito no Corinthians, tá? Eu não acredito no Corinthians. Essa corja que está no Corinthians hoje, ela toma conta aí de tudo que a gente tem. Infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim. Bom, mas é isso, galera. É isso. As informações de hoje aqui do Mercadão da Fiel. Você que chegou aqui, já deixa o seu like aí pra gente. Se inscreve no canal também. Dá essa moralzinha, tá? Não esquece, não, de ativar o sininho. Ativa o sininho aí. Se você não ativou o sininho, ative, que aí você vai receber novas notificações quando a gente tem vídeo. É isso, meus amigos. Um grande abraço a vocês, um bom sabadão. Você tá vendo esse vídeo no sábado, bom sabadão para você. Se tá vindo outro dia, um excelente dia para você, beleza? É isso aí, fiel. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez. Amanhã a gente tá de volta com mais vídeos, beleza? É isso, tamo junto. Fiquem com Deus e vai, Corinthians! Vai, Corinthians!